Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu mudar aqui para vocês conseguirem escutar a música. Boa noite, Lucimara. Seja bem-vinda. Vamos iniciar o nosso evangelho de hoje. A todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Pessoal, curtam a live, compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso ao evangelho de hoje que a gente vai fazer. A gente está iniciando agora, vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegando. Boa noite, Ana Lúcia, boa noite, Tânia, boa noite, Rose, Maria, boa noite a todo mundo. Gente, para não dar aquele mesmo problema, pronto, para não ficar travando a live. Boa noite, Noelma, seja bem-vinda. Karine, boa noite. Boa noite, Matheus. Deise, boa noite. Pois é, Rose, andou fugida daqui do evangelho. Boa noite, Liduína. Pessoal, curtam a live, compartilhem, a gente já vai iniciar o nosso evangelho de hoje. Antes, boa noite, Kênia, Rubão, boa noite, Silvia, Tânia, a todo mundo que tá chegando, Luísa, Lê. Pessoal, ó, já separa, não esqueçam, a água fluidificada, tá? Então separe um copo com água. Você pode separar um copo com água para você, um copo com água para alguém que mora com você, algum familiar. Convida o seu familiar, né, que mora com você, para assistir a live também, para assistir o evangelho, para a gente fazer o evangelho juntos. Mas caso essa pessoa não faça ou ela não estiver em casa, assim que ela voltar, você já vai ter separado o copo com água. Gratidão, Fábio. Boa noite, Graça. Boa noite todo mundo, Denise, Gladson. Então, pessoal, já separa a água, tá? Boa noite, Ingrid. Seja bem-vinda. Separa a água, tá bom? É muito importante a gente separar a água logo no início do evangelho para a gente poder tomar a nossa água fluidificada no final do evangelho. Boa noite, Fábio, Tati. Então, já separem a água de vocês, tá bom? E aí você pode separar... Gratidão, Graça. Você pode separar a água numa jarra também. Caso você queira, separa uma jarra ou uma garrafinha para você ir tomando no decorrer da semana em doses homeopáticas. Você pode ir tomando de pouquinho em pouquinho. Ah lá, a Ladina separou a garrafinha dela, muito bem. Então pode separar a garrafa, uma jarra de água também para a família toda aí na casa. Então é isso, gente. Não deixem de separar a água, tá bom? E curtem, por favor, curte a live, é só clicar na tela várias vezes, compartilha para que mais pessoas possam acessar o evangelho de hoje, né? Para que a plataforma possa entregar para mais pessoas, né? E mais pessoas possam ter acesso. O tema de hoje, gente, é Jesus. Então, seria muito, muito legal se essa live, né? Se o evangelho chegasse para mais pessoas, né? Para quem tá aqui pela primeira vez, a gente faz... Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. A gente faz o evangelho com esse livro aqui, ó, Minutos com Chico Xavier. E aí, hoje separei esse tema, Jesus. A gente vai falar de Jesus hoje. Ai, ai. Então, eu espero que esse evangelho de hoje chegue para as pessoas certas, para aquelas pessoas que estão precisando. Grande mestre da humanidade, pois é. E assim, gente, a forma como a gente vai conduzir o evangelho hoje, a forma como a gente vai falar de Jesus, eu tenho certeza que vai ser uma forma muito acolhedora, sabe? Boa noite, Pan. Boa noite, Lelis, não sei. Boa noite, Regina, Simone. Boa noite a todo mundo. Eu tentei separar algumas coisas, além da leitura, né, do livro que fala aqui, e já fala de uma maneira bem acolhedora, né? Eu separei algumas coisas aqui pra gente falar sobre Jesus, pra gente lembrar da essência, né, de Jesus. Enfim, a gente já vai fazer a nossa prece. Gratidão, Fábio. Gratidão, pessoal, pelos presentes. Ao pessoal que está compartilhando e curtindo a live. Obrigada. Angélica, hoje será que consigo dar meu testemunho? Ai, claro, Matheus. Depois você fala aí para o pessoal. O Matheus, ele compartilhou comigo no privado semana passada e depois ele postou lá no grupo aberto. Para quem não tá e quiser participar, é só clicar no link que tá na bio. E aí, gratidão, Luciano, pelo presente. E aí ele colocou lá a história dele. Muito bonita, de superação. É sempre importante a gente abrir a nossa mente, o nosso coração para escutar, né?
a vivência das pessoas, né, a superação das pessoas, todo mundo tem, né, num grau assim de superação, né, tá todo mundo aqui passando pelas batalhas, né, atravessando as batalhas, e eu acho que, juntando, né, com esse tema, Jesus cabe em todos os momentos, em todas as horas, né, e aí a gente vai entender melhor também sobre essa questão, né, de superar os obstáculos e a gente dar abertura para a nossa renovação, né? E até mesmo, eu tenho certeza que se você está passando por um processo, você que está assistindo agora, se você está passando por um processo em que você está se sentindo desmotivado, perdido, sabe, assim, sem esperanças, com a fé meio abalada, eu tenho certeza que você vai sair diferente aqui essa noite. Eu espero, eu pedi muito antes de iniciar aqui a live, que a espiritualidade me conduzisse da melhor maneira para falar as melhores palavras possíveis e para tocar o coração de quem precisasse, né? Então eu espero que o algoritmo encaminhe essa live para quem estiver precisando. Assim, a gente sempre vê aqui nos evangelhos, né, que a gente faz toda segunda-feira, várias pessoas que falam assim que, ai, nossa, essa live apareceu para mim do nada e nossa, foi muito importante, né? Nossa, eu tô escutando aquilo que eu precisava. E eu acho que eu confio muito no trabalho da espiritualidade, né? E eu confio muito de que eles guiam, de fato, né, para que chegue essa live para as pessoas que estão precisando, né? E eu peço muito para que nessa noite de hoje, com esse assunto tão incrível, né? E que sempre me emociona muito falar de Jesus, né? E que chegue para as pessoas certas. Gratidão, pessoal, pelos presentes. Então vamos lá? Nada acontece por acaso. Pois é, eu tenho certeza, Lucimar, assim, ó, todas as pessoas que passam aqui, tanto nas lives ou o pessoal que entra no grupo lá do WhatsApp, né? Eu tenho certeza que são pessoas, a gente se encontra, a gente se conecta por algum motivo, né? Não é assim aleatório, não é à toa, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E eu acredito que as pessoas certas, as pessoas que precisam realmente, elas vão escutar e elas vão parar, né, para assistir. Olha só, Antônia, olha ali, tá vendo? Toda live alguém fala, nossa, Antônia, que legal mesmo, assim, eu fico muito, muito feliz e eu tenho, sim, a certeza de que a espiritualidade sempre trabalha aqui com a gente pra levar, e toda live sempre alguém fala, nossa, eu tava muito precisando e apareceu, né, essa live pra mim e tal. Então, eu espero que você consiga ficar aqui com a gente até o final, Antônia, e já te convido para que toda semana, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente faz o evangelho aqui. E aí você está convidada para fazer sempre com a gente. Vamos lá então, gente? Então, ó, para quem chegou depois, separa um copo com água, tá bom? Pra gente tomar nossa água fluidificada no final do evangelho. É muito importante, tá? Porque a água é o maior condutor energético que a gente tem aqui no planeta, e é através da água que a espiritualidade materializa, né, os fluidos energéticos, uma forma, né, de forma materializada para que a gente tome essa água e seja renovada as nossas energias, curado questões físicas, inclusive também, através da água fluidificada, questões emocionais, desequilíbrios energéticos e espirituais. Então a água fluidificada é muito importante, é uma maneira da gente se conectar com a espiritualidade, dar essa abertura para que eles tragam a cura pra gente, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Então, separa um copo com água, tá bom? Pra você pode separar para sua família, até para quem tiver cachorrinho, gatinho, pet, né? Planta, depois você joga na planta. Então você pode separar a água, tá bom? Então, pela última vez agora, antes da gente começar, a gente fazer a prece inicial, separa o copo com água, tá bom? Seja bem-vinda, Raquel. A gente vai iniciar agora, hein? Então chegou no momento certo, a gente já vai fazer a nossa prece inicial. Vamos então desacelerando para a gente poder fazer a nossa prece, para a gente pedir a presença da espiritualidade amiga. Se possível agora, isso, gratidão, é o canal da Nova Era, está, Senhor. Clica na tela para você poder curtir, para poder entregar para mais pessoas, compartilhe a live para que esse evangelho chegue para mais pessoas. Então vamos iniciar. Eu peço então para que você esteja em um ambiente agora onde ninguém vai te interromper, onde ninguém vai te distrair, te interromper. Se possível, se você puder, coloque o foninho de ouvido, que aí fica mais fácil, né, para você não se distrair. E se você quiser fazer deitado o evangelho, você pode fazer. Se quiser fazer sentado, você pode fazer. E a gente vai então agora fazer a nossa prece inicial para que a gente possa desacelerar e a gente possa se conectar com a espiritualidade amiga,
todo o evangelho, gente, pode ter certeza que os seus mentores se fazem presentes, tá bom? Os seus mentores se fazem presentes na sua casa, do seu lado. A gente tem uma espiritualidade que trabalha com a gente na egrégora do Pátria da Luz. Então, a gente sempre pede para que eles estejam presentes na casa de cada um, que dá abertura, né? Para poder receber o reequilíbrio energético, o reequilíbrio espiritual. Então, vamos lá. Fechem os olhos. Vamos fechar os nossos olhos agora. Elevar os nossos pensamentos. Respire profundamente. Puxe o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Quando você inspirar e puxar o ar pelo nariz, visualize que você está inspirando luz e soltando o ar pela boca. Você está soltando toda a tensão, toda a energia de baixa vibração que esteja te atrapalhando, te bloqueando. Então, inspire luz e solte tensão. Mais uma vez, inspire e solte devagar. De olhos fechados, elevamos os nossos pensamentos agora a Jesus, nosso mestre amado, querido amigo, aos nossos mentores espirituais, à espiritualidade amiga, à espiritualidade de luz. Pedimos a presença agora, nesse momento, a todos os nossos amigos espirituais, que eles possam se fazer presentes agora do nosso lado aqui, no nosso lar, na nossa casa, onde a gente estiver, que eles possam trazer energias benéficas, energias de luz, de acolhimento, de calma, que a gente abra os nossos corações, que a gente tenha merecimento de receber essa energia essa noite, que a gente consiga abrir o nosso coração, a nossa mente, ter esse compromisso dessa noite de fazer esse reequilíbrio energético, essa renovação espiritual, auxiliando a espiritualidade amiga a fazer esse trabalho nos nossos lares. Pedimos humildemente que a espiritualidade faça essa limpeza energética nas nossas casas, retirando todo tipo de miasma, todo tipo de larva astral que tiver no nosso campo energético, atrapalhando, bloqueando a nossa vida, a nossa evolução. Que aqueles espíritos de baixa vibração, talvez obsessores que estiverem na nossa casa, que estiverem no nosso campo energético, tentando nos atrapalhar, que eles possam nessa noite ser encaminhados pela espiritualidade de luz para locais de cura, locais de aprendizado, que eles possam receber esse aprendizado e entendimento de que o que eles estão fazendo, se eles estão tentando nos atrapalhar, não fere somente a nós, mas também a eles, que atrapalha a evolução deles, que traz sofrimento não somente para nós, mas também sofrimento para eles, que eles possam ter essa consciência nessa noite, que eles possam receber esse atendimento também, que aqueles espíritos menos rebeldes, que se eles puderem se fazer presentes na noite de hoje, ouvindo essa palavra que nós vamos passar aqui hoje, que o tema do Evangelho será Jesus, que eles possam então ficar ouvindo e sentindo essa vibração, recebendo também essa cura energética, essa cura espiritual que nós vamos receber essa noite. Então, juntos fazemos a seguinte prece. Senhor Jesus, Mestre amado, irmão de todas as horas, nós te convidamos a entrar em nossos lares na noite de hoje. Pedimos com humildade e confiança que a espiritualidade amiga, os nossos mentores, anjos guardiões e benfeitores espirituais se façam presentes, envolvendo esta casa em paz, em luz e em proteção. Que a tua luz, Senhor, percorra cada cômodo, cada canto, cada espaço deste lar, limpando todo e qualquer miasma, desfazendo formas pensamento negativas, dissolvendo larvas astrais e afastando toda a vibração pesada que porventura tenha se aproximado. Pedimos, Pai amado, que todos os espíritos em sofrimento, irmãos que por ignorância ainda tentam perturbar, influenciar ou tirar a nossa paz, sejam nesta noite amorosamente acolhidos, encaminhados e assistidos pelos mensageiros da luz, que eles sejam levados a lugares de cura, de aprendizado e de despertar, onde possam entender que permanecer no erro apenas retarda sua própria evolução, que sejam amparados com carinho para que encontrem o caminho de volta à luz,
Senhor Jesus Cristo, pedimos a tua egrégora, tua presença amorosa, suave e transformadora, que a tua vibração se instale em nossos corações, trazendo consolo, serenidade e compreensão. Que possamos sentir o teu abraço espiritual, sentir tua voz silenciosa, acalmando nossas emoções, sentir teu olhar acolhedor, dissolvendo nossos medos, culpas e feridas antigas. Que nesta noite abramos verdadeiramente as portas de nossa casa e as portas de nossa alma para receber-te, para aprender contigo, para deixar que tua luz toque profundamente nossa consciência. Recordamos, Mestre querido, o quanto tua presença modificou a história da humanidade há 2000 anos e o quanto continuas até hoje sendo o grande guardião espiritual deste planeta. Que possamos, de coração aberto, nos conectar a Ti, aprender contigo, caminhar contigo. Permanece conosco, Senhor, ilumina-nos, fortalece-nos e guia-nos nesta noite de Evangelho. Que a paz se faça, que a luz permaneça e que a Tua presença seja sentida em cada coração aqui reunido. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Para quem está aqui pela primeira vez, como a Karine, sejam todos bem-vindos. Nós fazemos o Evangelho no Lar toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Vocês estão convidados. A gente acabou de iniciar, essa foi a prece inicial. A gente faz o Evangelho com esse livro aqui, ó, Minutos com Chico Xavier. Quem quiser tem o PDF dele lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Alguém tinha mandado semana passada lá, mas depois a gente pode mandar de novo hoje. Quem entrar lá e quiser o livro, em PDF tem, tá? É só entrar lá no link que tá na bio, tá bom? Para poder entrar no nosso grupo lá do WhatsApp. Então vamos fazer a leitura de hoje e o tema de hoje é Jesus. A Lisandra também, primeira vez, seja bem-vinda. A Sônia, para entrar no grupo, Sônia, é só clicar no link que tá na bio, tá bom? Lá você entrando aqui no nosso perfil, vai ter na bio um link, é só você clicar lá, tá bom? Que dá para você entrar no nosso WhatsApp. Então vamos lá então para a leitura de hoje. Visita de Jesus. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. Dentre as coisas que Jesus mais gostava de fazer, era visitar os lares daqueles que simpatizavam com sua mensagem de amor e paz. Jesus não tinha preferência pela residência de ricos ou pobres. Sua predileção era pelo lar daqueles que estavam com o coração ferido, independentemente da condição social, religiosa ou política. E foi assim que ele visitou o lar de muitos equivocados, os chamados pecadores, não para lhes admoestar, não para amedrontá-los com o fogo do inferno, mas sim para acender novas luzes de esperança. Jesus afirma que os doentes é que precisam de médico. Onde houver um coração sangrando, Jesus deseja curar as chagas doridas com seu inesgotável amor. O que o Mestre fez há mais de 2000 anos, continua desejando fazer até hoje e para todo o sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Estou certo de que ele anseia por visitar o seu lar ainda hoje. Não se ache indigno dessa visita. Não se esqueça de que ele o ama, e quem ama não vive apontando os defeitos do ser amado. Ele silenciosamente trará o remédio para curar as feridas do seu coração. Reúna a família para hospedar Jesus nesta noite. Não feche a porta. A televisão pode ficar para depois. Os compromissos sociais podem se estabelecer mais tarde. Mas o encontro com Jesus é inadiável. Abra o Evangelho, leia, medite e ore. O Mestre estará presente, acendendo novas luzes em todos os corações. E amanhã será novo dia em seu caminho.
comungando com o pensamento da benfeitora Sheila, não podemos esquecer de que o Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré antes de espraiar-se pelo mundo. Por tal razão, Jesus tem especial interesse em estar em nosso lar. É a partir dele que começa a nossa missão no mundo. Eu achei essa leitura muito interessante, porque às vezes a gente se sente muito indigno, né? Eu não sei vocês assim, mas às vezes bate uma vergonha, né? A gente se sente envergonhado diante de Jesus, diante da espiritualidade. E aí é importante a gente lembrar de que Jesus sempre está com o coração aberto, os braços abertos para receber a gente. E aí eu separei aqui pra gente uma parábola, acredito que a maioria de vocês conhece, que é a história do filho pródigo, né? E eu trouxe justamente essa leitura para falar com vocês hoje, né? Juntamente com a leitura do livro, né? Isso, nossa, é verdade, eu devia ter passado. Raquel, obrigada. Para quem tem o livro físico ou para quem tem o PDF lá que o pessoal colocou no grupo, né? Realmente, eu vou começar a passar aqui para vocês qual é a página. Realmente, é a página 59, exatamente, do livro, né? Minutos com Chico Xavier, é a página 59 e 60. Por quê? Né? Eu quis juntar essa leitura com a história do filho pródigo, porque justamente, às vezes, a gente se sente muito envergonhado e indigno, né, de Jesus nas nossas vidas. E a gente precisa lembrar, gente, que sempre é tempo da gente se voltar para a espiritualidade, para Jesus. Quem julga são os homens. Quem nos julga somos nós mesmos, a nossa consciência, né, e os homens. E o mundo material, né? O mundo material sim nos julga, mas a espiritualidade, quando a gente está do lado de lá, gente, né? Do lado da espiritualidade, né? Fora aqui do campo físico, né? A gente tem uma consciência diferente, a gente enxerga a vida de uma maneira diferente, né? Pode ter certeza que os nossos espíritos amigos, os nossos mentores, eles não nos olham e não nos julgam com o mesmo olhar que a gente julga o outro e que a gente se julga também. Então, esse medo, esse receio que a gente tem é porque a gente sabe na nossa consciência de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, as nossas limitações, e a gente coloca um peso tão grande nisso, sabe? Que na verdade nem Jesus coloca esse peso todo em nós, nem Deus coloca. E aí essa história, né, que eu vou trazer aqui para vocês, que a gente vai fazer a leitura e que eu acredito que a maioria conheça, mas eu acho importante a gente relembrar, né, e fazer aqui, é bem curtinha. Tá um resumo aqui, é uma história mais resumida, né, do filho pródigo. É importante a gente lembrar porque Deus é o nosso Pai amoroso, Jesus é o nosso irmão amoroso, gente. Jesus, ele é o governante do planeta Terra, né? Porque assim, na hierarquia da espiritualidade, da evolução espiritual, existem vários graus evolutivos, né? E Jesus, ele tá no grau crístico, né? Por isso que é Jesus Cristo. E assim como Jesus, existem vários outros espíritos que estão também nesse grau crístico, né? E Jesus, e aí esses outros espíritos, eles têm as suas funções, né? Como governantes de outros planetas, de outras ordens e tudo mais. E Jesus é o nosso governante aqui do planeta Terra, né? Então, a gente tem que lembrar de que ele sempre está com os braços abertos para nos receber, para que a gente continue nesse caminho da evolução. A gente precisa sempre se recordar do motivo que a gente está aqui no planeta Terra. Qual é o motivo da nossa existência, né? Qual é o significado da existência humana? É a evolução. E a gente precisa estar sempre aberto para esse caminho da evolução. E nesse momento, principalmente, gente, que a gente está atravessando, está sendo um período muito difícil. Hoje eu vi um pessoal falando de que como o ano de 2025 está sendo desafiador. Eu não sei para vocês, gente, para cada um tem a sua experiência individual, mas existe uma egrégora, né? Uma energia geral, assim, né? E pelo que eu vejo,
a maioria das pessoas está encarando o ano de 2025 como um ano muito difícil e desafiador. Olha lá, a Silvia falou, pra mim está sendo horrível. Gente, quantos comentários eu vi hoje nessa postagem? Eu nem lembro onde que foi, acho que foi lá na outra rede vizinha. O pessoal falando o quanto esse ano tá sendo, assim, horrível. Tá sendo um ano muito complicado. Mas aí, justamente, olha lá, provas e testes, terror de provações, é isso daí. Então, a gente tá passando por um período, como a gente tá num planeta de provas e expiações, certo? A gente tá num grau evolutivo, a humanidade tá num grau evolutivo que a gente precisa das situações difíceis pra gente evoluir. Ah, mas não sei o que, não adianta espernear, não adianta. Se autoconheça, se perceba com humildade e entenda, eu sou um ser que ainda preciso muito evoluir. E eu tenho muitas limitações, muitas dificuldades. É ego, orgulho, vaidade e uma infinidade de coisas, sabe? Se você parar com sinceridade assim, ó, e olhar pra dentro, você vai ver quantas coisas você ainda tem muitas dificuldades. E quantas coisas você só conseguiu melhorar e despertar por conta das provas, por conta das situações difíceis da sua vida. Eu tenho certeza que você que está escutando, você passou por muitas situações difíceis na sua vida que te fez evoluir. Doeu? Machucou, deixou ali feridas, deixou marcas. Eu tenho certeza que na sua vida você já passou por muitas situações muito difíceis, mas foi através dela que você aprendeu. Hoje, você é a pessoa que você justamente pela história que você carrega. Você não sabia, e muitos erros que você cometeu justamente porque você ainda não sabia do que você sabe hoje. Olha lá, a Lucimara falou, ainda dói. Eu tenho certeza que sim, dói em todos nós, né? Não é fácil, gente. Mas, infelizmente, no grau evolutivo que a gente se encontra, é assim que a gente evolui. A partir do momento que a gente toma consciência e a gente encara a vida de uma maneira diferente, vai doer menos. Dói, sabe por quê que dói? Justamente porque nós somos ainda muito limitados. Nós somos ainda muito imaturos, né? Ainda, como a gente sempre fala aqui, nós somos espíritos mimados, somos como crianças, né? Diante de um olhar macro, assim, como seres eternos, nós aqui que estamos vivendo no planeta Terra, nós somos como crianças, né? A gente olha, né, as crianças de uma maneira, nossa, não sabe nada, né? E a espiritualidade olha pra gente dessa mesma forma, fala, nossa, não sabem nada. Então, nós somos assim. E por conta dessas birras nossas, é que a gente sofre. Por conta dessas nossas limitações, a nossa imaturidade espiritual, é uma imaturidade espiritual, é por isso que a gente sofre. E a gente continua sofrendo. E aí, mesmo que a ajuda chega, mesmo que os sinais da espiritualidade cheguem, mesmo que a espiritualidade, o universo está sempre tentando nos ajudar, a gente nega, a gente fecha os nossos olhos, a gente vira as costas. E aí eu quis trazer esse tema hoje justamente juntando tudo isso, né, que a gente está falando. Esse momento difícil que a gente está atravessando no planeta, que está sendo muito difícil, gente, está sendo muito desafiador. Esse ano está sendo muito desafiador e parece que quanto mais próximo do final do ano, parece que está ficando pior. Eu não sei vocês, mas parece que está ficando cada vez mais, sabe, o teste está ficando cada vez mais profundo, sabe, mais intenso. Parece que está ficando muito intenso. E aí a gente precisa lembrar que a espiritualidade, que Jesus estão de braços abertos pra gente. Tá pesado, né? Tá muito pesado, Marcelo. Tá muito pesado, tá complicado. Então vamos lá, ó. Só vou ler aqui rapidinho pra gente. Tá bem resumido, tá? Mas só pra gente lembrar como que é a história do filho pródigo. Então vamos lá, ó. Um homem tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pediu ao pai a parte da herança que lhe cabia. Era como dizer, eu quero viver minha vida longe daqui, do meu jeito. Então, dos 2 filhos, um filho pediu a parte da herança dele, né? E falou que ia sair para viver do jeito dele, né? E aí o pai, com paciência e amor, entregou então a herança sem discutir. O filho então foi embora para uma terra distante e gastou tudo de forma irresponsável. Festas, excessos, ilusões. Ele acreditava que ele estava livre, mas acabou preso nas próprias escolhas. Aí quando o dinheiro acabou, veio a fome naquela terra. E ele ficou tão desesperado que passou a trabalhar cuidando de porcos e tinha vontade de comer até a comida deles.
de tão necessitado que ele estava. Foi assim então que ele caiu em si. E ele percebeu que até os empregados da casa do pai viviam melhor do que ele naquele momento. E ele pensou: vou voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Com vergonha, arrependido, ele começou sua caminhada de volta. Ixi, deu uma travada aqui, gente. Foi só aqui? Voltou? Tinha travado aqui. Então, voltando, né? Ele saiu de casa, voltou, gente, acho que agora voltou. Então, voltando, né? Dos dois filhos, um filho pediu o dinheiro que ele tinha direito da herança, saiu para a vida, gastou tudo, tal, e chegou no momento que ele começou a passar dificuldade. E aí, ele viu que ele precisava voltar para a casa do pai. E aí, ele voltou. Aí o pai, que o amava profundamente, o avistou de longe, porque todos os dias esse pai esperava a volta do filho. E quando viu o filho chegando, não esperou ele falar nada. O pai correu de encontro a ele, abraçou, chorou e o acolheu. O filho tentou pedir perdão, mas o pai já estava celebrando, na verdade. Ele já estava feliz que ele viu o filho de volta ali, né? E aí, então, o pai pediu aos trabalhadores, aos servos dele: olha, coloquem nele a melhor roupa, coloquem anel no dedo, coloquem sandália nos pés, preparem um grande banquete, porque meu filho que estava perdido foi encontrado. O meu filho estava morto e voltou à vida. Mas aí, o irmão mais velho, que sempre ficou ali trabalhando, obediente, ficou revoltado com a festa. Ele não entendia porque o pai celebrava tanto alguém que tinha errado tanto. E o pai respondeu com uma das frases mais lindas da história: filho, tudo o que é meu é teu, mas era preciso celebrar porque este teu irmão estava perdido e foi encontrado. Então, o que essa parábola, né, essa passagem mostra pra gente, né? Sobre o amor incondicional. Então, fala sobre o amor incondicional de Deus com nós, né? O pai dessa história é Deus. E nós, muitas vezes, somos o filho que se afasta de Deus. E a gente precisa lembrar que nunca estamos longe demais para Deus ou para a espiritualidade. E mesmo quando a gente erra muito, sempre há retorno, perdão e recomeço. Então Deus, como um pai amoroso, mesmo depois dos nossos erros, mesmo depois que a gente se afasta dele, porque muitas vezes a gente se afasta de Deus, a gente se afasta da espiritualidade, Deus está sempre de braços abertos, como um pai amoroso, para receber a gente. Aí, outra questão dessa história, o livre-arbítrio. Cada alma tem a sua jornada e, às vezes, a gente precisa se afastar, quebrar a cara, cair, para finalmente retornar, mais conscientes. Quantas vezes a gente, e aí é isso que a gente estava falando agora, né? Quantas situações a gente não precisou passar na nossa vida que doeu, machucou, mas foi importante para o nosso aprendizado. E, gente, quantas vezes a gente passa por várias situações assim, a gente fica preso em ciclos de erros. E mesmo assim a gente não aprende. Quantas pessoas às vezes a gente vê acontecendo na nossa vida e a gente vê ao nosso redor pessoas, porque às vezes é mais fácil a gente olhar de fora, né? A gente vê ao nosso redor pessoas que ficam caindo no mesmo erro e a gente fala: meu Deus, como que fulano não consegue ver o quanto que ele tá errando? Ele tá errando sempre na mesma questão. Mas a gente faz isso também muitas vezes. E a pessoa não percebe. A gente às vezes não percebe. A gente tem uma venda nos nossos olhos do orgulho muitas vezes. Quantas vezes será que você não ficou preso em erros que você não enxergou por orgulho? E agora, quem sabe, esse momento agora que a gente está aqui conversando sobre isso não seja um momento para você despertar, sabe? É um momento talvez de despertar. A gente falou aqui no começo da live, né? Eu espero que essa live, esse evangelho chegue para as pessoas certas. E se você está aqui assistindo, eu tenho certeza que há algum ponto na sua vida que você consegue refletir quanto a isso. E eu espero muito que a espiritualidade toque os nossos corações hoje, que Jesus toque os nossos corações hoje, para que a gente possa despertar e tirar, sabe, essa venda, sabe, de orgulho que a gente tem. E que a gente sinta esse acolhimento, porque também tem essa questão do julgamento, né? A gente se julga demais também. E, gente, todo mundo erra. Todo mundo erra, tá? Aqui não, assim, ó, Jesus mesmo falou, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra, né?
E ninguém pôde atirar, né? Ninguém pode atirar, porque todos nós aqui somos seres falhos. Somos seres ainda, nós somos espíritos ainda muito no início da nossa evolução. A gente ainda tem muito a aprender. Muitos têm conhecimento intelectual, mas moral. As pessoas que são muito ricas materialmente, mas pobres de espírito. Muitas pessoas são muito inteligentes intelectualmente, tem vários diplomas e não sei o que, mas é assim, ó, é ignorante, é pobre de moral, não tem moral nenhuma. Então, assim, cada um aqui tem um aspecto da vida para evoluir e se modificar, mas o que cabe a nós? A decisão de mudar, a decisão de evoluir. Isso foi uma coisa que a gente conversou, acho que no evangelho passado, né? Essa questão da decisão é importante nesse momento que a gente está atravessando do planeta, né? A gente parar de cair sempre no mesmo erro e a gente tomar a decisão de mudar. A gente falou realmente, né? A gente falou, acho que até eu postei um corte aqui no TikTok falando, né? Sobre essa decisão que a gente precisa ter, né, de mudar. Aí alguém perguntou, quantas vezes mais eu vou encarnar? A gente vai encarnar aqui. Aí a gente conversou. Depende de você, depende de mim. Quantas vezes eu ainda vou precisar ficar vindo, né, e encarnando? Depende de mim. Quantas vezes eu vou precisar passar pelas mesmas situações na minha vida? Aqui nessa existência aqui, como Angélica. Nossa, eu passo às vezes sempre pelas mesmas situações. Mas eu não aprendo. Vai depender de mim. A partir do momento que eu começar a mudar e eu tomar realmente a decisão, olha, eu não quero mais ser assim, aí sim as coisas vão ser diferentes. A sua vida, ela só vai mudar e melhorar a partir do momento que você tomar a decisão. E, infelizmente, a gente precisa, né, passar por essas situações. Aí tem a questão do livre-arbítrio, né? Dentro dessa história do filho pródigo, a gente também pode refletir sobre a questão do livre-arbítrio. Você pode, não, mas eu não quero, eu quero. Tá bom, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas tenha consciência que haverá consequências. Vão ter consequências. As suas escolhas, toda escolha que você fizer na sua vida, você vai ter que arcar com as consequências. Quais são as consequências que você quer arcar na sua vida? A escolha é sua. Jesus, Deus não nos obriga a nada, a nada. Tem algumas pessoas que questionam assim, por que Deus já não fez os seus filhos perfeitos? Por que Deus, na criação do homem, ele já não fez o homem perfeito? Justamente para nos dar o livre-arbítrio, para não forçar. Você, tendo um filho, você vai forçar a ele a seguir o caminho que você quer? Você vai forçar ele a te amar? Não, você tem que me amar. Deus, Jesus, a espiritualidade não nos força a nada. Você pode tudo que você quiser, o caminho que você quiser seguir, você pode. Mas você tem que ter a consciência e ter a autorresponsabilidade dos seus atos. Tudo que você for fazer na sua vida vão ter consequências, elas boas ou ruins. A escolha vai ser sua. E aí, essa decisão de você mudar agora... E você, eu não quero mais sofrer. Eu tenho certeza, gente, que todo mundo que tá aqui assistindo a live tá passando por algum problema na vida. Minha vida, eu preciso de ajuda, eu preciso não sei o quê. E você, o que você tá fazendo? Quais são as mudanças que você tá trazendo pra sua vida? A gente precisa da ajuda da espiritualidade. E a espiritualidade está sempre aberta. A gente já falou isso no livro dos espíritos. Lá tem uma pergunta que Kardec fala, né? Pergunta para os espíritos se eles estão sempre abertos para nos ajudar. E eles falam que sim. A questão é, você está sempre aberto para receber a ajuda da espiritualidade? Você faz a sua parte? Igual a gente falou, vocês separaram um copo com água? Pra gente tomar nossa água frutificada? A espiritualidade tá aqui, disposta a nos ajudar energeticamente, espiritualmente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Isso daqui é como se fosse uma forma simbólica, gente, da gente ver essa situação. Você separou, é a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte. A espiritualidade vai depositar aqui bons fluidos, mas eu separei o copo, pelo menos? Entende? É só uma analogia, tá? Pra gente entender isso na vida. Eu quero muito a ajuda de Deus, mas eu estou me ajudando, eu estou dando abertura, eu estou fazendo as mudanças necessárias? É um milagre também? Jesus, quando ele ia curar as pessoas,
Lá, quando ele estava aqui há 2000 anos, ixi, travou de novo? Oh, meu Deus. Voltou, gente? Tá difícil, hein? Travou? Não voltou? Voltou? Voltou. Obrigada, gente. Jesus, quando ele ia curar as pessoas, ele perguntava, você quer ser curado? Lá, eu sempre gosto de falar de The Chosen aqui, gente, porque eu acho incrível. Assista The Chosen. The Chosen, quando ele vai curar o aleijado, que ele tá lá em volta da fonte, lá onde as pessoas iam para receber a cura, quando a fonte soltava água, assim, as pessoas pulavam porque eles acreditavam que eles iam se curar pulando ali. E Jesus vai lá pro aleijado e ele fala, você quer se curar? E ele fala, eu quero, mas ninguém me ajuda. Aí Jesus fala, não, eu te perguntei, você quer se curar? E ele fala, eu quero. Aí Jesus, então tá, então eu vou te curar. Tipo assim, você dá abertura? Você me dá abertura? The Chosen é maravilhoso. Eu sou muito fã, eu adoro, amo. Você me dá abertura? É lindo, não é, Kátia? Nossa, não tem como não chorar, gente. Se você for assistir The Chosen, já separa o lencinho. E olha que eu não sou uma pessoa muito de chorar, mas não tem como, eu choro assistindo The Chosen. E Jesus é assim com todos nós. A espiritualidade é assim com todos nós. Você quer a mudança na sua vida? E aí você vai dar abertura ou só vai ficar reclamando? Porque às vezes você só fica reclamando também, né? Às vezes a gente só fica reclamando, porque minha vida é assim, 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 assim. Tem pessoas que estão tão acostumadas com o sofrimento e se adaptam tanto que quando a ajuda vem, elas estão tão acostumadas ali com uma vida triste, desequilibrada, que quando a ajuda vem, elas nem gostam. Elas querem voltar, elas se auto-sabotam pra voltar pra aquele estado de sofrimento que ela tava. E a gente tem que tomar cuidado. Será que a gente não é assim também? Outra coisa que a gente aprende com essa passagem é o perdão. O Pai não puniu, não cobrou, não julgou. Ele acolheu. Assim é o amor divino, sempre pronto para nos receber quando escolhemos a luz novamente. Aí tem o irmão mais velho, que representa o ego, a comparação, o julgamento. Jesus nos ensina que a evolução espiritual é individual e que o amor verdadeiro não se compara, não se sente ameaçado. Nessa questão da história, olha, quase que eu tomo a água fluidificada. Se queremos a mudança, temos que ser a mudança, exatamente. Tem uma frase que eu amo, que é, seja a mudança que você deseja ver no mundo. A gente fica cobrando a mudança do outro, né? E aí, olha só que interessante nessa parte sobre como representa, o que representa o irmão nessa história, né? O irmão, ele sempre esteve bem. Ele não se desequilibrou a ponto de sair. Ele sempre esteve ao lado do pai, que seria Deus, né? Ele sempre esteve ali tendo tudo. Tudo que o pai podia oferecer para ele, das regalias e das coisas boas que ele tinha ali, das riquezas, da fazenda e tudo mais, ele estava recebendo. Então, assim, não foi tirado nada dele. O fato do pai ter se alegrado, né, com o retorno do outro filho incomoda aquele irmão. E quantas vezes a gente não aponta o dedo para o outro quando ele se desvirtua, tal, e quando ele retorna, ou às vezes a gente vê pessoas que estão à frente. Eu já vi várias pessoas que julgam, falando, como assim dentro, por exemplo, né, da doutrina espírita, como que fulano dá palestra? Se fulano é assim, assim, assim. Porque fulano no centro, ele se mostra ser de um jeito, mas depois, na vida pessoal ele é de outro, tal, tal, tal. Mas a pessoa tá tentando. A pessoa tá ali, e se ela errou em algum momento no passado dela, e hoje ela se faz diferente. Outra coisa, as pessoas, elas também apontam muito pelos erros do passado, né? A gente faz muito isso, né? Apontar os erros do passado do outro, e quando o outro se melhora, a gente fala, mas como assim? Fulano era assim, 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 agora ele quer se fazer de bonzinho? Que absurdo, ele não é assim, ele não é bonzinho assim. Mas a gente fala como se a gente fosse perfeito, como se a gente nunca tivesse errado.
Então a gente tem que tomar esse cuidado também. E se a pessoa ela tá de volta, né, tentando, a gente não tem que desmotivar ela a se afastar novamente de Deus, né? Quantas pessoas às vezes ou entram no mundo das drogas, por exemplo, e aí quando ela vai tentar se recuperar, as pessoas não ajudam, sabe? A pessoa tá ali tentando, sabe? Todo mundo tem o seu processo e é um processo que não é fácil, gente. Às vezes a gente não falha no mesmo ponto que o outro, mas em algum outro ponto a gente falha. E cuidado, porque o mundo gira. O mundo gira e uma hora você tá aqui, outra hora você tá aqui. E de repente aquele erro que você apontou do outro, você pode viver. Você pode vivenciar a mesma questão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E entender, justamente, todo esse processo da vida. Esse processo complexo que é a vida. A vida é muito complexa. De que nós somos seres no caminho da evolução. De que nós somos seres muito falhos. Porém, não colocar também esse peso, às vezes algumas religiões colocam um peso muito assim, né? Muito delicado, né? As pessoas, algumas religiões colocam um peso do tipo assim, pecadores, você fez isso, então você vai queimar no mármore do inferno para sempre, toda a eternidade. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim. Que bom, que bom. Que bom, inclusive, para essas pessoas que falam isso, né? Porque se fosse da maneira como eles falam que rapaz, a galera tava lascada, hein? Graças a Deus, pela misericórdia divina, a gente tem o perdão. E, nesse processo, conta muito o nosso perdão. Uma coisa, eu quero inclusive gravar um vídeo sobre esse tema, essa semana ainda, que eu tava refletindo sobre como a dificuldade de se perdoar diante das nossas falhas, como nos mantém presos nas situações. A gente não consegue, às vezes, seguir a nossa vida porque a gente fica preso ali justamente por uma falta de auto-perdão. A gente fica ali se julgando. E tem pessoas, às vezes, que tem uma síndrome de perseguição, assim, sabe? Uma coisa assim, que as pessoas que não me perdoam, as pessoas que, às vezes, ninguém nem mais tá falando de você. Mas você não se perdoa. E nisso cabe não só nas coisas que você fez ou deixou de fazer, mas olha só uma coisa que às vezes a gente não pensa. É que o fato de alguém ter errado com você é porque você permitiu, certo? Então você permitiu que o outro fizesse algo com você. E aí o fato de você ficar se martirizando e sabe, se punindo, se autopunindo, do tipo, pensando ainda, nossa, aquilo que aconteceu, eu deixei que acontecesse, não sei, você tá dando poder para aquilo continuar na sua vida. Às vezes a pessoa já seguiu a vida dela, já foi, ela já tá vivendo outras coisas, ela já nem lembra mais, mas você ainda tá ali preso naquilo. E aí quem tá arrastando essa história, quem tá arrastando esse sofrimento é você. Você precisa se perdoar. Você precisa perdoar o outro, mas precisa se perdoar também. Você precisa dar um fim, um basta no seu passado. Eu até postei ontem uma partezinha de um videozinho do Rei Leão, porque eu achei muito interessante. Que ele fala assim, ele bate assim com um cajado na cabeça do leão, né? E ele fala, ai! Aí ele fala assim, não, mas isso ficou no passado. Aí o leão fala, essa ação dele, né, dele ter machucado o leão. Aí ele fala, mas ainda dói. Aí ele fala, mas você pode aprender com essa dor. Aí ele vai pra bater de novo e o leão desvia. Aí ele fala, tá vendo? Então você aprendeu. Então, essas questões do seu passado, pegue esses erros, ou erros que você cometeu, erros que alguém cometeu com você, pegue somente como aprendizado. Para você não cometer de novo e para você também não permitir que cometam com você. Não permita que as pessoas errem com você, te machuquem, não permita, sabe? A gente tem que aprender a ser pessoas mais firmes, sabe? E não abrir mão dos nossos propósitos, da nossa moral, abrir mão das nossas crenças, abrir mão de quem nós somos.
Não abra mão, amiga. Você comentou hoje num vídeo aqui, um vídeo mais antigo, você falou assim, ai, doeu, alguma coisa assim. Eu falei, às vezes tem que doer. Às vezes tem que doer. Às vezes a gente tem que escutar umas coisas que doem, né? É importante a gente escutar umas coisas que machucam, sabe? Mas é importante. É importante e não foge. Eu tenho certeza que teve gente que tava aqui na live que saiu. Porque começou a escutar coisas que não tava sendo legal, que às vezes tava incomodando. E a gente faz isso. A gente foge, né? Mas não adianta fugir. Você pode passar assim, ó, vidas e vidas, encarnação atrás de encarnação, fugindo. Mas uma hora você vai ter que encarar. E aí é aquilo que a gente falou. Quanto tempo você vai demorar para evoluir? Depende de você. Quanto tempo você vai demorar para se livrar de situações que te fazem mal? Depende de você. A decisão é sua. Ah, mas é difícil, mas incomoda, mas é difícil, eu sei, a vida não é fácil. A vida não é fácil pra ninguém. Pra ninguém. Ah, mas fulano é rico, ele nasceu rico. Pra ele é fácil a vida, não é? Em outros termos, ele tem as dificuldades dele. Às vezes ele tem um problema de saúde que você não tem. A gente não sabe. E problema de saúde, às vezes é problema mental, emocional. A gente não sabe da dor do outro. E às vezes a gente acha que o outro tem a vida ali feita, ótima, mas não tem. Então todo mundo tem seus desafios, gente. Todo mundo que está encarnado aqui no planeta Terra, nesse momento, tem seus desafios. Todos nós somos seres errantes, falhos, todo mundo. Ninguém aqui é perfeito. Só que aí, voltando ao tema de Jesus, lembrar que nós temos Jesus para nos ajudar, nos acolher, e a gente precisa muito dar essa abertura. A grama do vizinho é sempre mais verde. Nossa, demais. Em tempos de rede social, então, a gente sempre acha que a vida do outro é melhor. A gente assiste a vida do outro através das telas, mas isso daqui é pura ilusão. Pura ilusão. Então, que a gente possa, pra gente poder já ir finalizando o evangelho de hoje. Tá travando de novo. Ai, gente, o que acontece? Não sei por que a internet tá paga. Eu não sei por que trava tanto. E eu não tô nem no Wi-Fi. Eu tô no 4G pra dar uma ajudada. Mas hoje tá um tempinho de chuva. Será que é isso? Enfim. Ai, tá normal. Então, gente, tá na casa de vocês aí que tá meio ruim. Então, pra gente indo já pro final do evangelho, pra gente não esquecer da mensagem principal da noite de hoje, gente. Lembre durante essa semana. Eu espero que esse evangelho de hoje fique marcado nas nossas mentes, no nosso coração, durante essa semana. Que a cada momento que a gente passar por desafios, que a gente se lembre desse acolhimento de Jesus. Se conecte, gente, com Jesus. Se conecte com Jesus. E dê essa abertura. No momento que você estiver atravessando assim, ó, durante a sua semana, que você estiver num momento ali desafiador, difícil, faça uma prece, faça uma oração e fale assim para Jesus. Jesus, eu dou abertura para me conectar com você nesse momento. E Jesus, eu me abro para que você venha até a minha vida. Eu me abro para que você faça as mudanças necessárias na minha vida. Eu me abro, me ajude, me auxilie. Espiritualidade, me ajude, eu me abro nesse momento. Então, deixe sempre claro para você, para a espiritualidade, porque a espiritualidade, Deus, Jesus, não força nada, gente. A gente tem que deixar bem claro nas nossas palavras, nas nossas intenções, no nosso coração, na nossa energia, essa abertura. Porque se a gente não der abertura para o bem, o mal se aproveita. Então a gente precisa, principalmente aqui, né, no planeta Terra, e nessa fase que a gente está atravessando de guerra espiritual, é uma guerra espiritual, gente, se a gente vê coisas ruins acontecendo aqui no plano físico, e a gente está vendo demais, imagina no campo espiritual, no campo astral, gratidão, Fábio, no campo astral tá um rebuliço. Existe uma guerra espiritual muito forte acontecendo. Essa sensação que tá todo mundo sentindo, assim, de peso, de angústia, de dificuldade, de dias arrastados. Parece que a gente tem que arrastar o dia, assim, ó.
E ao mesmo tempo o dia parece que passa muito rápido. Gente, não é à toa, é uma sensação coletiva. É uma sensação coletiva. Todo mundo tá sentindo isso, sabe? Então, não é à toa. É porque a gente... E pra quem tem mais sensibilidade, sente essa sensibilidade energética. Porque no campo astral, o negócio tá doido. Como diz, né? O bagulho tá louco. O negócio tá difícil. E a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre se proteger, gente. Sempre se proteja. Não posso deixar de falar aqui. Assim que a gente finalizar, eu vou falar. A gente vai fazer a prece final agora. E eu vou falar, gente, ó, do nosso grupo fechado, que a gente tá fazendo o óleo ungido, que é uma forma de proteção. A gente fez lá, tem a aula sobre o nosso amuleto de proteção. A gente tem várias formas lá que eu passo pra vocês e tudo mais sobre proteção. E mesmo para quem não possa entrar no grupo, eu vou falar assim aqui, assim que finalizar, eu vou explicar para vocês como que funciona o grupo fechado para quem quiser participar. Mas mesmo que você não participe, você não queira, você não possa, enfim, se proteja. Se proteja. É que a gente fez o grupo de uma forma de se unir, sabe? Pra gente ter essa força de fazer juntos. Mas, de qualquer maneira, fica aqui a mensagem para todo mundo. Gente, não se esqueça de se proteger. Se proteja muito antes de dormir. Porque a gente sofre muito ataque espiritual enquanto a gente tá dormindo. Sabe essa sensação que você tem quando você dorme? Que aí você acorda e parece que você não dormiu nada. Você acorda assim, ó, moído. Parece que foi atropelado durante a noite. Parece que te bateram durante a noite. E parece que não dormiu nada. Pode ter certeza que você sofreu algum ataque espiritual que drenaram a sua energia. Porque não é normal, gente. Não é normal. Se você estiver bem fisicamente, se você sente essa baixa energética, né? Depois que você acorda, não é normal. Então, se protejam. Pesadelos também, enfim. Se proteja muito antes de dormir, tá? Faça prece, oração. Tem técnicas de proteção energética também, enfim. E essa conexão com Jesus, né? Lembre-se, gente, pra gente finalizar, a mensagem principal da noite de hoje é Jesus. Quem não assistiu, assista The Chosen. É muito importante. Às vezes a gente não lê a Bíblia. Às vezes a gente não tem o hábito de ler a Bíblia. E aí... Ai, cheiro bom. Lá em The Chosen a gente aprende muito. E, cara, eu acho incrível. Eu sempre falo aqui, eu faço sempre propaganda dessa série, né? Porque é uma forma que eles fizeram ali fantástica, gente. Eles passam uma imagem de Jesus que, assim, eu acho muito real. Se for pra pensar uma forma como Jesus eu acho que é daquele jeitinho ali, sabe? Ele é muito amoroso, mas ele é muito justo também. E ele também, ele não é aquela imagem meio passiva, assim, sabe? Aquela coisa meio sonsa, assim, meio passiva demais. Não, ele é justo e ele é firme. Ele é firme, como um ser de luz deve ser, sabe? E a gente sabe que é assim. A gente sabe, tem os arcanjos, que eles estão sempre com espadas e armamentos e tudo mais. E no campo espiritual, eu já falei pra vocês desse livro aqui do Divaldo. Ai, vai cair as coisas aqui. Vou pegar, deixa eu tentar pegar sem derrubar as coisas. Esse livro aqui do Divaldo, ó, Transição Planetária. Já falei pra vocês sobre ele, que fala sobre lá no campo espiritual, depois que aconteceu uma tragédia, tal, e tem espíritos ali que vão pra sugar aquela energia de tragédia, sabe? Quando acontecem, esse aqui acho que foi um furacão ou foi um tsunami? Acho que foi o tsunami que teve na Tailândia, acho que foi. E aí, existe um grupo espiritual negativo, tal, que vai para se alimentar dessa energia. Energia de dor, de sofrimento, né? Então eles vão para se alimentar. E aí, os espíritos de luz, e tudo isso tá no livro, tá, gente? Do Divaldo, que ele conta lá no campo espiritual o que acontece depois, né? E esse grupo de espíritos de luz vem com armamentos. Porque, gente, a espiritualidade ruim é tipo gangue mesmo, tipo facção. Eles não vão ficar, sabe? Eles vêm da maneira que eles puderem pra atacar a gente e tudo mais. Então, o lado bom precisa também. Transição Planetária, do Divaldo Franco. Eu não sei, será que alguém lá no grupo, será que tem? Vamos pedir depois lá no grupo lá do WhatsApp, porque o pessoal tá soltando tanto PDF lá de livro. Às vezes alguém tem, gente. Vamos pedir depois lá, pra quem tá lá dentro do grupo, depois coloca lá, vê se alguém tem. Em PDF eu não tenho, mas a gente pode tentar arrumar. Mas chama Transição Planetária. É muito legal. Então a gente precisa lembrar, né, de que a espiritualidade é assim. E aí, lá mostra, né,
no The Chosen, voltando a falar, gente, falta um minutinho, vamos já finalizar a live, o evangelho, a gente já faz a prece final. Jesus, ele é assim, ele quando tá lá na sinagoga, né, os fariseus, e eles estão fazendo comércio lá dentro, Jesus chega quebrando tudo, assim, ó, ele olha aquilo, ele fica muito puto da vida, ele lá em The Chosen mostra, assim, essa cena é muito legal, ele vendo aquela situação e ele começa a ficar enraivecido, e ele começa a ficar muito nervoso de ver que eles estão comercializando, e gente, acontece muito isso ainda hoje em dia, hein? Enfim, e ele fica muito raivoso e ele vai lá e ele destrói tudo assim, ó. Então, aquela imagem que a gente tem de Jesus, que é só aquela coisa assim, serena. Infelizmente, o Espiritismo traz muito isso, né? Isso é muito complicado, gente. Eu acho muito complicado. Essa mensagem de que temos que ser seres passivos e tudo mais. Porque, gente, quem é passivo demais acaba sendo arrastado. Se você é passivo demais e aceita que as pessoas façam tudo com você, você sofre muito. Então, assim, essa ideia de que, às vezes o Espiritismo traz muito isso, né? Enfim, se deturpou muito as coisas, né? Enfim, de que nós temos que ser isso, equilíbrio, tem que ter equilíbrio, sabe? Mas a gente tem que aceitar tudo e tal. Não é bem assim, não, gente. Você tem que se impor. Você tem que se impor. Se você vê alguma coisa errada, aí a gente tem que ter sabedoria também, né? Não é também pra sair quebrando o barraco com coisas que eu não tô falando isso. Mas você tem que se impor. Ai, gente, que triste, hoje tá travando tanto a live, que tristeza. Vamos pra prece final. Ai. Deixa eu abrir aqui a prece final, gente. Então, que a gente possa se lembrar, né? E a gente possa levar pra semana esses ensinamentos e lembrar de Jesus. E dar essa abertura pra Jesus e pra espiritualidade. Aqui não tá travando, não. Ai, o pessoal fica falando que tá travando, eu acho que tá travando. Então é só na casa de vocês, gente. Obrigada pelo feedback, gente. Então vamos lá. Gente, pra quem não separou a água, já separa então. Pra quem não separou ainda, corre pra pegar a água fluidificada pra gente poder finalizar nosso evangelho de hoje. Então vamos lá mais uma vez, desacelerando. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz mais uma vez. Solta pela boca. Eleva os seus pensamentos agora a Jesus Cristo. Eleva os seus pensamentos à espiritualidade amiga. Feche os seus olhos nesse momento. Sinta-se presente somente no aqui e no agora. Vamos agradecer à espiritualidade amiga por essa noite. Agradecemos ao nosso amado amigo Jesus, Mestre, que está sempre com a gente em todos os momentos. Agradecemos por esse acolhimento dessa noite, pela energia, pela egrégora de Jesus, que esteve presente com a gente nos nossos lares, nas nossas casas. Sinta a verdadeira gratidão pelo trabalho que a espiritualidade fez nessa noite, pela oportunidade que a gente teve de se unir aqui, juntos, nessa energia, para aprendermos e mais uma vez relembrarmos do nosso propósito de vida, que é a nossa evolução, de lembrarmos mais uma vez do quanto Jesus está aberto para ficar presente nas nossas vidas. Só basta nós tomarmos essa escolha. Então fazemos a seguinte prece juntos. Senhor Jesus, nosso guia e amigo espiritual, nossos amigos espirituais, agradecemos profundamente pela noite de hoje, agradecemos pela limpeza espiritual realizada em nossos lares, pelo reequilíbrio das nossas energias, pela elevação do nosso ambiente e pela paz que agora sentimos ao nosso redor e dentro de nós. Gratidão, Mestre amado, pela tua presença tão suave e tão poderosa. Gratidão pela luz que colocaste em nossos pensamentos, pelas reflexões despertadas, pelas curas que começaram a acontecer em silêncio. Que tenhamos sabedoria para absorver os ensinamentos desta noite, entender o que foi sentido, acolher o que foi trabalhado em nosso íntimo e, acima de tudo, colocar em prática a tua mensagem de amor.
Que essa vibração de paz, equilíbrio e serenidade não fique apenas neste momento do Evangelho, mas se estenda para toda a nossa semana. Que possamos caminhar com o coração mais leve, a mente mais clara e a alma mais fortalecida. E que essa luz toque também todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, levando consolo, gentileza e esperança. Que a partir dessa noite possamos abrir ainda mais os nossos corações para estudar, compreender e viver os teus ensinamentos. Não apenas na teoria, mas na prática diária, nos pequenos gestos, nas escolhas, nas palavras e nas atitudes. Pedimos, Senhor, que continue abençoando os nossos lares, nossas famílias, nossas emoções e nossos caminhos. Abençoa também o planeta Terra, toda a humanidade, todos os que sofrem, todos os que estão em desalento, todos os que precisam de uma luz que lhes reacenda a esperança. Que a tua paz envolva os corações aflitos, que a tua luz alcance aqueles que estão na escuridão da dor e que a tua força espiritual guie todos nós rumo à evolução, à consciência, ao amor e à fraternidade verdadeira. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que a luz permaneça e que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Pai. Perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações e livre-nos da prática de todo mal, que assim seja hoje e sempre. Amém. Podemos tomar a nossa água fluidificada agora. Pessoal, não saiam da live. A gente finalizou o Evangelho, mas eu ainda vou conversar aqui com vocês. Eu vou passar para vocês, inclusive, para quem não conhece, para quem ainda não está lá no nosso grupo, como que funciona o nosso cronograma de atividades para nossa reforma íntima. Então, para quem quiser participar com a gente, eu vou convidar vocês, vou explicar como que funciona. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem fazer. Inclusive, teve algumas pessoas que colocaram algumas perguntas em alguns vídeos aqui, e aí eu vou responder em vídeo. Para quem tiver alguma pergunta sobre espiritualidade, vocês podem colocar e fazer algum comentário lá em algum vídeo, sei lá, no último vídeo, que aí eu vejo os comentários e aí eu vou responder em vídeo, tá bom? Gratidão, pessoal. Gratidão pela noite de hoje, a todos que ficaram aqui durante o Evangelho todo. Isso, aí eu vou falar, Láudia, eu vou falar sobre o óleo ungido. Vou explicar pra vocês como que funciona os grupos. A gente tem uma comunidade que já tem 500 pessoas lá dentro do WhatsApp, então são várias pessoas. Tem o grupo aberto, então tem a comunidade, onde tem lá os avisos, onde só eu mando as mensagens e tudo mais, mas lá dentro da comunidade tem um grupo que é aberto. Então as pessoas conversam lá, o pessoal tá sempre compartilhando vídeos, orações, o pessoal compartilha lá livros, né, em PDF, enfim, o pessoal sempre compartilha lá. Quando precisa de alguma coisa, o pessoal pede oração. Então lá nós somos em 500 pessoas, né, onde a gente pode estar sempre ajudando uns aos outros, né. Então é um grupo muito especial, já vai fazer um ano que a gente tem esse grupo, já a gente faz um ano do grupo lá no WhatsApp. E a gente tem o grupo fechado agora também, que a gente já tá no nosso segundo mês, é a nossa roda terapêutica. Para quem quiser participar, tá perguntando o grupo aberto, gente, gratidão pelos presentes. Para quem quiser participar do grupo aberto, é só clicar no link que tá na bio, tá bom? E aí, quem quiser participar do grupo fechado, que é esse que eu vou explicar para vocês, que é onde a gente tá fazendo o óleo ungido, a gente tem envio de reiki toda sexta-feira, então para quem tá dentro do grupo, recebe reiki toda sexta-feira. E a gente tem um cronograma, eu vou passar aqui para vocês todo o cronograma da semana, como que funciona. Tem aulas, atividades, tem várias coisas lá que a gente aprende. E aí, quem quiser participar desse grupo fechado, é só no link que tá na bio, tem lá assim, participar da comunidade. Aí o grupo aberto é esse. Quem quiser participar do grupo fechado, clica lá, falar com a Angélica, que aí vai cair direto no meu WhatsApp pessoal, que aí eu libero a entrada para vocês, tá bom? E aí eu vou falar para vocês como que funciona. Então, segunda-feira a gente faz o Evangelho aqui, que essa é uma atividade que é aberta para todo mundo. Na terça-feira a gente tem práticas terapêuticas. E um detalhe importante, a gente tem um tema que a gente trabalha todo mês. Então, o mês passado a gente trabalhou criança interior. Esse mês a gente está trabalhando propósito de vida e missão espiritual.
Então esse mês, e o pessoal votou lá dentro do grupo, tá? Então todo mundo que tá dentro do grupo pode votar qual é o tema que a gente vai trabalhar naquele mês. Então o pessoal votou esse mês e é propósito de vida e missão espiritual. Quem entrar hoje vai ter acesso também aos conteúdos do mês passado, tá? Então, você entrando hoje, você consegue acessar as aulas, os conteúdos sobre criança interior também. Aí tem meditação, enfim. Gratidão, Maria. Boa semana. Obrigada por estar aqui com a gente, todas as segundas-feiras. Então eu vou explicar. Ó. Segunda-feira a gente tem o Evangelho, na terça práticas terapêuticas, na quarta a gente tem aulas sobre práticas espirituais, a gente faz banho energético. Então, por exemplo, o banho de ervas, a gente tem toda semana o banho de ervas, ou a gente aprende também práticas, ó. Uma das aulas que eu coloquei lá foi um amuleto de proteção energética. Então a gente aprende, e não só a montar, mas a energizar, né? Práticas de energização. Então, por exemplo, o banho energético com ervas. Não é só você acender o fogo, deixar lá a água ferver e jogar as ervas, né? Você tem que ativar, né? Tem a questão da intenção, né? Tudo no nosso mundo, né? Tudo na vida é energia. Então a gente precisa colocar intenção, né? Então a gente aprende lá práticas energéticas pra gente ativar e potencializar esse banho de ervas, né? Então toda quarta-feira a gente tem banho. Na quinta-feira a gente tem reprogramação mental. Na sexta, envio de reiki. Então todo mundo que tá lá dentro do grupo recebe reiki. No sábado a gente tem meditação guiada. E as meditações têm sido muito legais. O pessoal tem dado um feedback bem legal. Sempre tem... o pessoal traz muitos relatos de vivências bem fortes durante a meditação. Então tem meditação guiada. E domingo a gente tem conselho da semana através do tarô, tá? E aí, sim, esse grupo, ele tem um valor, tá? Justamente porque hoje mesmo eu falei lá pro pessoal, e assim, gente, é um valor bem simbólico só pra ter esse compromisso, tá? É R$27,90 por mês, dá R$6 por semana. Gente, no que você gasta R$6 por semana? Né, R$27 por mês para você ter todas essas atividades, todas essas aulas, o reiki. Então, assim, é um valor de fato simbólico pra gente ter esse compromisso. Por quê? Vou explicar pra vocês, pra quem não conhece. Tem um grupo aberto que a gente fazia o envio do reiki toda sexta-feira no grupo aberto, de graça, sem cobrar nada. E dava lá 1000 nomes, gente, de verdade, era 1000 nomes. E a gente ativava e tudo mais. E tem todo um trabalho, né, gente? Eu sou terapeuta integrativa, né? Trabalho com reiki. Então tem todo um trabalho, um investimento nos cursos e tudo mais. E a gente fazia esse trabalho gratuito. Só que, infelizmente... Não, Vanessa, a gente já finalizou, a gente já fez a prece final. Infelizmente, o pessoal não tinha esse comprometimento, né? Então, a gente pensou, vamos fechar, né? Um grupo só com pessoas que estiverem realmente comprometidas, né? Porque a intenção foi que eu falei hoje lá pro pessoal no grupo, né? A intenção não é ter quantidade de pessoas, é ter pessoas realmente comprometidas, porque ali o pessoal se ajuda, o pessoal sempre traz os relatos, né? A gente tem as aulas, as práticas, a gente tá fazendo o óleo ungido também, né? Então lá tem a aula de como fazer o óleo ungido e a gente tá fazendo juntos. Inclusive já eu preciso finalizar pra gente ir lá fazer a oração, pra eu poder fazer a oração aqui do meu óleo, né? E das ativações. Então tem todas essas questões que a gente faz junto. Então a gente cria uma egrégora de fato lá dentro desse grupo fechado. E aí quem quiser participar com a gente, clica no link que tá na bio. Já vi que teve gente que me chamou aqui no WhatsApp. Eu já finalizando aqui a live eu vou lá responder, tá, gente? Clica no link que tá na bio e vai estar lá assim, ó, falar com a Angélica. E aí você me chama e fala, ó, quero participar do grupo fechado. Que aí você vai ter acesso a todos esses conteúdos, as aulas, as práticas, o envio do reiki toda sexta-feira. Então, fica aí o convite, gente, para quem quiser participar com a gente. Pois é, gente, é muito legal, sabe? Porque, assim, ó, a intenção de fazer foi como eu falei pra vocês. Esse valor, ele é simbólico porque o ser humano é assim, às vezes só dá valor àquilo que tá tendo uma troca, né? Quando é de graça, às vezes as pessoas não dão valor. Isso realmente acontecia lá no grupo, gente. O pessoal não dava o valor de fato, porque a gente ficava lá, ativava,
se concentrava, se conectava, e o pessoal às vezes nem tava, sabe, assim, colocava o nome, colocava aquela lista enorme de nomes, mas não tava conectado no mesmo momento. De vez em quando, eu até entendo, gente, pessoal, até a gente vai trocar agora, é verdade, esqueci de falar, gente, eu acho que a gente vai trocar pra quinta-feira o reiki, viu? Porque de sexta-feira, às vezes, o pessoal sai, né, tem compromisso e tal, então acho que a gente vai inverter, fazer de quinta o reiki e de sexta-feira a reprogramação. Então acho que a gente vai fazer assim. Então assim, de vez em quando eu até entendo, mas nunca, sabe? O pessoal nunca tava. Então assim, esse valor que a gente faz é justamente para ter esse comprometimento de algo assim, o ser humano é assim, né? De sente que se você tá dando algo em troca, você dá mais valor, né? Então a gente fez isso porque de fato, gente, R$27,90 é simbólico. É simbólico porque a intenção, e aí foi o que eu falei, né? A intenção não é ter muitas pessoas lá dentro do grupo fechado. É ter pessoas comprometidas. Então, assim, ó, se você não vai estar comprometido, não precisa entrar. Eu quero pessoas que vão estar lá dentro do grupo comprometido. E dentro do que a gente estava falando no Evangelho, é justamente isso. A gente está passando num processo no planeta que está sendo muito difícil, gente. E a gente precisa tomar a decisão. Né? Foi o que a gente falou no Evangelho. Você precisa tomar a decisão. Isso. Dinheiro é energia. É por isso que a gente fala troca, né? Tem gente que às vezes não gosta desse termo, né? Mas é uma troca de fato, né? No mundo a gente faz, né? Essa troca. Dinheiro é energia. Muitas vezes sozinho é muito difícil, né? E aí a gente fez essa questão de montar esse grupo para que a gente possa se ajudar. Ixi, agora travou mesmo. E a gente fez o grupo para que a gente possa se ajudar. E lá dentro, realmente, a gente se ajuda. Quando a gente faz as meditações, as reprogramações, o pessoal sempre traz algum relato lá. Então, a gente está sempre se ajudando, né? Dentro dessa reforma íntima, né? E é muito importante, gente. Se você não for fazer, vamos supor, não, eu não posso realmente entrar no grupo, não sinto que agora é meu momento, mas tem esse comprometimento de você com você mesmo. Começa a sua reforma íntima. É isso, às vezes sozinho a gente não consegue, sabe? E tem toda uma programação, acompanhamento que eu faço lá, terapêutico com vocês, mas de qualquer maneira, sozinhos é muito importante a gente trabalhar sempre na nossa reforma íntima. Gente, se você não for entrar no grupo, se você não sentir, mas faça sozinho, então, mais fácil, sabe? Pessoal que tá me mandando lá no WhatsApp, eu tô vendo, tá chegando aqui as notificações, assim que finalizar a live eu já vou lá responder vocês e já coloco vocês lá dentro do grupo, tá bom? Mas, enfim, faça. É muito importante, gente. Faça a sua reforma íntima. Tenha esse comprometimento com você. É muito importante essa questão da proteção espiritual também. Como a gente falou, a gente está atravessando um momento de guerra espiritual. Está sendo muito difícil, está sendo muito desafiador. Então, a gente precisa se proteger sempre. Se você não tá lá dentro do grupo, se você não vai entrar lá dentro do grupo, então pesquise aqui na internet, vá atrás, sabe? Vá atrás de formas de você se proteger, formas de você trazer mudanças de fato para sua vida. Procure sempre estar alinhado com boas vibrações. Se vigie, essa é a palavra que eu estava querendo. Jesus falou, né? Orai e vigiai. Então, se vigie quais são os hábitos que você tem, que dita muito a sua frequência. A gente já falou aqui sobre frequência energética. O que é frequência? Falam assim, você tem que melhorar a sua frequência energética. Tá, mas gratidão pelos presentes. Gratidão, Golden. Como que melhoro a minha frequência energética? Melhorando o que eu faço com frequência. A frequência energética significa aqueles meus hábitos que eu tenho com frequência. Então, se eu tô sempre assistindo coisas de baixa vibração, escutando músicas de baixa vibração, tendo hábitos de baixa vibração, a minha frequência energética vai ser baixa. Porque aquilo que eu faço com frequência é de energia baixa. Agora, se você quer melhorar a sua frequência energética, você tem que melhorar e se vigiar. Quais são os conteúdos que você assiste? Quais são os hábitos que você tem? Quais são as músicas que você escuta? Será que são músicas e será que são conteúdos que você acessa aqui na internet? Você tá sempre assistindo coisas... Oi, Tati, boa noite. A gente tá quase finalizando, Tati. Você tava fazendo live, acho que também, né? De jogo. A gente tá quase finalizando. Eu tô convidando o pessoal pra entrar lá no grupo. A gente já fez o evangelho. Eu vou tentar colocar uma parte, porque o evangelho de hoje, Tati, foi muito legal. A gente falou de Jesus.
E aí eu vou tentar colocar uma parte aqui, porque o evangelho de hoje foi bem especial. E agora eu tô aqui convidando o pessoal para entrar lá no grupo fechado. A Tati tá lá dentro com a gente. Pro pessoal entrar lá dentro do nosso grupo, pra gente ter as práticas. Sim, a gente faz live sempre no mesmo horário, né? Aí acaba que não dá certo. Mas é isso, pessoal. Pra quem quiser entrar lá no nosso grupo, então, pra quem já me mandou mensagem lá no que eu já vi chegar a notificação aqui, já tô indo lá no WhatsApp responder, tá bom? Quem quiser entrar no grupo aberto é muito bem-vindo também. Esse é gratuito, tá? É só clicar no link que tá na bio e vai estar lá. Entrar pra comunidade, você clica que você já entra direto. Quem quiser entrar no nosso grupo fechado, clica no link que tá na bio e vai estar lá, falar com a Angélica. Aí você me manda uma mensagem, vai cair direto no meu WhatsApp particular. E aí você fala pra mim, quero participar do grupo fechado. Teve gente que já me mandou, e aí aqui no WhatsApp, e aí eu já vou lá responder, tá bom? Boa noite, Mila. A gente já tá finalizando. Já vou finalizar. E aí fica o convite, tá, gente? Mas de qualquer maneira, se você não puder entrar agora, entra no grupo aberto. E aí mais pra frente, se você quiser entrar no grupo fechado, aí você entra. Mas de qualquer maneira, gente, não esqueçam, tá? De sempre se proteger, de sempre estar se vigiando e elevando a sua vibração, tá? Pra quem quiser entrar lá, então, no grupo fechado, depois me fala. Isso, ó, tá chegando mais gente falando ali que quer entrar no grupo fechado. Eu já vou lá responder, tá? Como eu disse, lá tem várias aulas. A gente tem um envio de reiki toda sexta-feira. Tem as aulas e as práticas, né, de questões energéticas, práticas energéticas. A gente tá fazendo o nosso óleo ungido também. E eu vou, inclusive, finalizar aqui a live pra eu ir lá fazer a ativação do meu óleo e a oração com a ativação. E tudo isso tem na aula, tá, gente? Como que faz o óleo ungido, como que ativa. 21 e 21, é verdade, Leonardo. 21 e 21 agora. O que significa? Não sei. Não sei o que significa. O pessoal fala que é a mensagem da espiritualidade, né? Mas o que a espiritualidade tá querendo dizer? Ó, será que a espiritualidade tá falando pra vocês entrarem no grupo? Mas é isso, gente. Aí tem tudo lá, tá bom? Então, quem quiser participar, é só clicar lá no link da bio e falar que quer participar, tá bom? Fala lá direto comigo e o grupo aberto. É isso, gente. Gratidão por quem ficou aqui até agora. Vou finalizar a live. Gratidão pelo evangelho de hoje. Foi um evangelho muito, muito importante. O tema foi muito importante. Jesus é sempre, né, maravilhoso. E é isso, gente. Que a gente tenha uma semana abençoada, que a gente tenha sabedoria para lembrar sempre do que a gente conversou hoje aqui e pra gente sempre se conectar com Jesus e a espiritualidade. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todo mundo. E até segunda-feira que vem, segunda-feira às 8 horas da noite, Evangelho no Lar aqui com a gente. Boa noite, gente.